falam tanto do futuro. Ah, o Brasil é o país do futuro. Um dia o Brasil vai dar certo. Só que as pessoas não conhecem o mínimo do passado, da sua tradição. A história de um povo é como o espírito do povo, é o sentimento nacional que une as pessoas. É o conhecimento do passado que faz com que as pessoas se sintam como pertencentes de uma mesma sociedade, de uma preservação histórica. Houve, na verdade, uma deturpação do passado, né? Algo que vem ocorrendo de forma incisiva e sistemática, porque determinados partidos políticos deturpam o passado, também se pode deturpar, mudar, corromper e destruir o presente, né? O conservador e o Partido Liberal. O Partido Republicano era um partido ínfimo, muito pequeno, que nas eleições de 1889, em agosto de 1889, elegeu apenas 2 parlamentares, só 2 parlamentares. Então, se a maioria do parlamento brasileiro na época fosse constituído por republicanos, então sim, a mudança de regime faria sentido, mas não em circunstâncias, né, como foi naquela época, onde conservadores e liberais dominavam o parlamento e, segundo historiadores militares, né, apenas 1/3 do exército brasileiro era republicano. Os outros 2/3 eles eram monarquistas, defendiam um regime monárquico. O que prova que a proclamação da República, na verdade, foi um golpe, como Dom Bertrand colocou muito bem. Vocês intervencionistas que estão fartos dessa República Brasileira, da corrupção, fartos de Dilma, de Temer, pensem um pouco sobre uma restauração monárquica aqui no Brasil. Vamos apoiar o movimento monarquista e pedirmos a restauração da monarquia. Intervencionistas, aos apoios do deputado federal Jair Bolsonaro e também aos impeachmentistas, né? Vocês impeachmentistas que lutaram tanto para afastar a Dilma, agora estamos aí com o Temer governando o Brasil, o ministro Romero Jucá já caiu, outros ministros também certamente cairão, conforme a Operação Lava Jato for avançando. Então, vamos nos unir todos nós. Eu vejo impeachmentista atacando intervencionista, intervencionista atacando impeachmentista, essas brigas apenas estão nos desgastando. Nós precisamos nos unir. Vamos nos unir e lutar pela causa monárquica, pela restauração de uma monarquia constitucional parlamentarista aqui no Brasil. Por que não? Por que não? Isso não é retrógrado, não é algo ultrapassado. Países ricos e desenvolvidos do mundo, como a Noruega, como a Suécia, como a Holanda, como a Dinamarca, como o Reino Unido, como a Espanha, como o Canadá, como o Japão, são monarquias parlamentaristas. E por que isso não poderia dar certo aqui no Brasil? As pequenas ações do dia a dia, mas uma mudança de regime de governo poderia ajudar o povo brasileiro a melhorar também, porque a monarquia se preocupa muito mais com o aculturamento do povo do que a república. A República Brasileira trabalhou ao longo de todas essas décadas pelo emburrecimento, pela imbecilização da população brasileira. A República, ela não se preocupou com o aculturamento do povo, porque a classe política republicana, ela quis sempre um povo ignorante para que essa classe política pudesse se perpetuar de toda essa crise. E eu estou farto deste regime republicano e por isso que hoje eu apoio uma restauração monárquica aqui no Brasil, dar uma chance para ele, mas eu quero algo novo. E o novo hoje é a monarquia. A república é o velho. A república ela é constituída por vícios, enfermidades, uma doença moral que está fazendo com que o Brasil afunde cada vez mais, né? E dentro de uma monarquia parlamentarista, com um dispositivo constitucional denominado poder moderador, o rei teria o poder de dissolver o parlamento, de demitir
o primeiro-ministro. Isso faria com que a classe política brasileira tivesse um respeito muito maior pela população. Está na hora do Brasil mudar o seu regime de governo. Porque com essa república aí, minha gente, me desculpem a sinceridade, nós não vamos ir para frente. Nós estamos caminhando para trás. Porque a república, ela defende valores liberalizantes, valores decadentes. A república, ela se coloca tradicionalmente, historicamente, contra a tradição. E a monarquia defende a tradição, porque a monarquia, ela encerra os valores morais tradicionais que uma sociedade precisa para se desenvolver. Certo, gente? Obrigado pela atenção, forte abraço.